Boa tarde a todos. Boa tarde. Dando prosseguimento ao ciclo de palestras do Triângulo Maçônico Hermes Trismegisto, hoje nós teremos palestras sobre magia contemporânea. Nossos palestrantes Vitor Vieira e Rodrigo Pinoli. Primeiramente, desculpa gelo. Não, a gente não vai abrir um vórtice aqui hoje, tá? Medo disso acontecer e dar ruim para a egrégora maçônica. Saber aqui, quantos de vocês é a primeira vez que está aqui no Triângulo Maçônico? Levantem a mão, por favor. Eu não, eu já vim aqui algumas vezes. Bom, a gente tem bastante gente nova aqui. Ao contrário do Rodrigo, eu dou as boas-vindas a todo mundo, tá? Ele segrega, ele dá boas-vindas só para quem vem a primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, espero que aproveitem a palestra. Tudo que vai ser apresentado aqui hoje é responsabilidade daqueles que estão apresentando. Não representa a opinião da maçonaria, nem do Triângulo Maçônico Hermes Trismegisto, muito menos da potência a qual nós somos obedientes, que é a grande loja de Minas Gerais. Tá? O intuito de fazer essas palestras é trazer conhecimento para a comunidade. A maçonaria ela se encerra muito dentro das suas paredes, trabalhando a cultura para maçons só. Aqui no Triângulo a gente tem essa vontade de externar os conhecimentos para a sociedade, de forma que a gente possa melhorar a sociedade como um todo. Né? O Vitor eu vou apresentar só na palestra dele. Eu vou pegar uma cola aqui a lá Fausto Silva. O Rodrigo Pinoli é cabalista, terapeuta holístico e praticante das artes mágicas, adepto do mentalismo e amante dos modelos religiosos diversos. Entende a consciência humana como a única ferramenta possível de se operar a realidade diretamente. Integra a Vortex, um podcast sobre ocultismo e espiritualidade, e frequentemente dá cursos de palestras, workshops na área. Tem alguns que dizem que o Vitor é marmita de maçom, só que o tamanho do cara. O cara é banquete para lá de 1000 talheres, né? Então, sem mais delongas, deixar o nosso palestrante falar. Obrigado. Tá, deixa eu... Pode ir entretendo o pessoal aí, por favor. Tudo bem, gente? Como é que estão essas coisas? Eu preparei alguns slides hoje. Igual o Fábio falou, hoje a gente vai falar de magia contemporânea, né? A gente vai falar mais especificamente sobre o estado de gnose. O estado de gnose é um dos conceitos centrais do que a gente chama hoje de magia do caos, que é um ramo de magia atual. A gente vai falar disso especificamente nessa palestra, tá? Eu vou falar do estado de gnose, de todas as particularidades dele, como se alcançar, o que é esse estado, o que ele significa. E eu tive preocupação com essa palestra, com esse material que eu preparei, de estar mais ou menos baseado em seu hermetismo, tá? Porque como a gente está numa loja hermética, como a gente está falando o tempo todo de leis herméticas, e isso não necessariamente está presente dentro da magia do caos, eu tive essa preocupação de fazer uma correlação, um link entre o tema da palestra hoje e o hermetismo. A minha palestra vai ser, a palestra do Vitor, né, vai complementar as duas palestras, vão conversar muito, a gente não sabia isso, a gente preparou os materiais à parte, né, mas depois a gente vai ver que alguns dos conceitos que eu vou apresentar aqui vão servir para a gente entender o que ele vai falar mais tarde, e alguns dos conceitos que ele vai falar mais tarde vão tornar conceitos que eu vou apresentar mais claros. Tá? Então, gente, o nome da palestra eu coloquei estado de gnose, o alcance da vontade imediata. Tá? E, bom, a gente tem 3 perguntas para responder. A primeira, o Fábio já começou mais ou menos, que é: quem sou eu? Eu sou o Rodrigo Pinoli, eu integro o Vortex com o Vitor. Eu comecei trabalhando com magia 10 anos atrás. Eu comecei justamente por essa linha de magia que a gente chama de magia do caos. É uma linha que não se preocupa muito com dogmas, é uma linha muito flexível que te permite compreender símbolos de diversas religiões diferentes e adequar na prática cotidiana.
Tá? Por mais que muitas pessoas acham que é como se fosse um Lego, né? Você pegar elementos de diversos sistemas diferentes para trazer para a sua prática, exige que você tenha conhecimento profundo dos sistemas que você está manipulando para você não cair em contradição. Tá? Então eu vou explicar mais do que é essa coletânea de símbolos. Mas bom, então eu comecei há 10 anos atrás, estudei Cabala, estudei astrologia, estudei tarô, e hoje eu estou muito focado em cima da prática da Telemann, muito focado em cima da prática do desenvolvimento da magia do caos, desenvolvimento de servidores mágicos que são entidades artificiais. Tá? Então, esse sou eu. E a segunda pergunta que eu quero responder é: quem são vocês? Então, eu queria saber quem é praticante de algum tipo de magia aqui, por favor, levanta a mão. Legal. E alguém quem tem uma religião bem definida aqui, ou frequenta algum Rosa Cruz ou maçonaria, levanta a mão, por favor, também. Tá, legal, beleza. Por que eu estou perguntando isso? Para a gente responder a terceira pergunta: como nós nos relacionamos? Tá? A parte da palestra, a parte deste contexto que estamos todos aqui hoje, pode-se dizer que todos os seres vivos, todas as pessoas, elas, estando vivas ou não, elas integram um conjunto. Tá? Este conjunto, dentro do hermetismo, dentro do Kybalion, dentro da tradição hermética, a gente vai chamar de todo. Tá? O todo, igual o meu amigo JP, quando ele deu a palestra na quarta passada, uma das coisas, ele falou muito sobre todo, falou muito sobre hermetismo, e uma das coisas que ele mais chama a atenção é que esse todo, ele é escrito com todas as letras maiúsculas. Né? Ele não é tudo, ele não é um conceito que engloba aquilo que você consegue conceber. Tá? Esse todo, ele é o que a gente chama de substância universal. Né? Ele é onipresente, tá? Ele está em tudo. Então, tudo aquilo que a gente consegue, que a gente pode conceber, e aquilo que a gente também não pode conceber, integra este todo. Tá? O todo não é o universo, o todo seria os multiversos. Seria, se a gente consegue conceber realidades paralelas, se a gente consegue conceber o passado e o futuro, se a gente consegue conceber dimensões além da terceira, da quarta, da quinta, tudo isso integra tudo. Né? O todo é justamente o conjunto da infinitude. Tá? É o único. Tá? Quero fazer uma pausa. Gente, qualquer pergunta que vocês forem tendo durante a palestra, levanta a mão, a gente vai conversando, a gente faz um diálogo constante. Aí eu já vou pegando as dúvidas, provavelmente a dúvida de um não é a dúvida do outro, tá? E a gente vai resolvendo isso. Bom, então se o todo é o conjunto da infinitude, da perspectiva do todo, tudo está interligado. Beleza, isso é física quântica, a gente já cansou de ler isso em livro de autoajuda, a gente já cansou de ler isso em página de Instagram que fala sobre espiritualidade. Mas o que isso quer dizer de fato dentro da magia? Quer dizer que qualquer objeto, qualquer situação, ela pode ser representada por um símbolo que a gente cria. Porque se a gente tem condição de perceber uma situação, de imaginar uma situação futura, de conseguir colocar em palavras ou em imagem algo que seja da nossa intenção, algo que a gente queira, então a gente tem como simbolizar e criar laços de intimidade com aquilo ali. Tá? Então essa é a importância da gente entender essa interconexão com tudo. Algumas coisas a gente tem mais afinidade e os laços vão ser mais intensos, mais grossos. Outras coisas a gente não tem afinidade nenhuma ou nem consegue conceber. Tá? É o caso de uma pessoa que é cética em relação à magia e não consegue conceber como que uma determinada atitude pode fazer com que situações ocorram na vida real. Tá? Então, a falta de concepção dessa pessoa não é o ceticismo dela, é a falta de referências simbólicas do que pode acontecer, limita ela para que ela consiga atuar de outras formas na vida dela.
Tá? Bom, então se tudo está interligado no todo, qual que é a diferença de uma pessoa para outra? Qual que é a diferença de uma entidade para um encarnado ou para um desencarnado? Qual que é a diferença de um anjo, as potências angélicas, as deidades, para outros níveis de consciência? Eu vou entrar aqui no Kaivalho e eu vou falar que o que diferencia os corpos é justamente o coeficiente de vibração. Tá? Então, uma citação do Kaivalho, ela fala o seguinte: o átomo da matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma mesma escala e fundamentalmente a mesma coisa. A diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Em outras palavras, o que é vibração? Vibração é uma das leis herméticas. Tem este livro que ele postula, 7 Leis Herméticas do Kaivalho, que ela trata sobre o movimento dos corpos. Ela fala que tudo que a gente consegue ver, tocar ou imaginar, ela tem uma vibração própria. Tá? Então, cada sentimento nosso vai vibrar num estado particular. Cada pessoa vai vibrar num estado particular. Essa vibração é o que a gente vai chamar de magnetismo pessoal, telema, mana, energia, e essa vibração ela é particular de cada pessoa. Só que quando a gente tem esse magnetismo pessoal, ele é passível de manipulação, ele é passível de a gente elevar essa vibração ou diminuir. Quando a gente está numa palestra sobre espiritualidade especificamente, a gente tende a se harmonizar com energias mais sutis e um com o outro para que a gente consiga gerar este silêncio, esse ambiente, essa egrégora. Tá? Então, isso é a lei de vibração. Tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está sentindo e percebendo é essa interconexão que a gente tem com o redor. Tá? E a gente fala que tudo vibra, inclusive o todo. Quer dizer, nós temos um princípio de vibração pessoal nosso, mas aquilo que a gente chamou de conjunto de infinitude, aquilo que é tudo que a gente pode conceber, também tem uma vibração própria. Então, como que essa vibração própria, como que se comporta a minha vibração pessoal com essa vibração do todo? Tá? Por meio da lei da afinidade e da magia simpática, eu consigo fazer a atração, o princípio básico do segredo, atração do que eu quero, ou de um sentimento, ou de uma ideia, vibrando naquela frequência. Tá? Então a gente vai falar disso mais pra frente. Eu quero falar do estado de hipnose. Então, se a gente fala que o todo vibra numa frequência própria, tá? O que acontece com os corpos que alcançam a vibração do todo? Tá? Então, a gente tem a nossa vibração pessoal, a nossa energia pessoal. Quando a gente se conecta nessa frequência do sagrado, do infinito, o que acontece? O diálogo imediato com o infinito. Isso que a gente sente muito isso quando a gente está dentro de um templo, quando a gente está numa prática de meditação, quando a gente está numa prática de oração. Tá? O estado de hipnose ele vai se definir mais ou menos por esse contato com este infinito. Bom, gente, talvez a gente precise diferenciar o sagrado do infinito. O que é sagrado para uma pessoa talvez não seja o que é para outra pessoa. Cai no mesmo lugar da lei de vibração. São graus e escalas. A pessoa que ela consegue considerar cada ato dela, cada percepção dela como um ato sagrado, ela tende a elevar a vibração daquilo que ela faz. Tá? Então,
a nossa concepção, a nossa definição do que é sagrado atua diretamente na nossa vida. Tá? Bom, quando a gente se conecta com a frequência do todo, com a vibração do todo, a gente sincroniza os nossos fluxos individuais com o fluxo do todo. Então, o que isso quer dizer? A gente está cansado de ver depoimentos de pessoas que começam a meditar diariamente e elas começam a falar que aquele simples ato de calar os pensamentos, de estar focado em si, de estar num processo de interiorização, faz com que ela se sinta mais organizada, com que ela se sinta mais tranquila. Mas por que isso? É justamente porque vamos pensar que a gente tem um canal energético em cima da nossa cabeça que vai fazer essa conexão com tudo, tá? Então, quando eu sincronizo a minha vibração com a vibração desses todo, e aqui eu estou pressupondo que ele está acima da gente apenas como ilustração, porque ele está em tudo ao nosso redor, tá? Mas quando eu consigo estar nesse estado de espírito, de diálogo com o infinito, há uma troca energética. Eu consigo começar a organizar tudo o que parte de mim na minha vida. Tá? Então, quando eu falo que a nossa vibração pessoal ela está em tudo que a gente faz, quando eu vou confeccionar um objeto na mão, quando eu vou montar uma palestra, quando eu vou escrever um livro, quando eu vou escrever uma carta para alguém, quando eu mando uma mensagem, a pessoa que recebe aquilo ali, que ela tem um pouco mais de sensibilidade, ela consegue discernir o seu estado de espírito, ela consegue compreender melhor a sua personalidade nas entrelinhas daquilo ali. Isso faz muito pouco sentido quando a gente pensa em mensagem de celular como coisa mecânica, que você não bota o seu dedo, mas você está botando a sua energia na hora que você elabora aquelas palavras, cada uma daquelas frases, as palavras que você escolhe, tá? Então, essa troca, mesmo pelo digital, quando a gente consegue perceber o outro, a gente vê que a troca é muito maior do que aquele elemento de conexão no celular de uma pessoa para outra. Na faculdade, professores ensinam que mesmo uma obra feita 100 anos atrás, aquela emoção impregnada nela é sentida atualmente, que renova a obra literária a partir dessa emoção. Como imagina. Sim, claro. E saindo um pouco do exemplo da obra da literatura, tá? Mas indo para uma obra de arte no museu público, a catarse emocional que aquilo dali provoca nas pessoas, e se uma obra de arte consegue provocar o sentimento de contemplação numa pessoa, se ela consegue fazer esse estado de gnose, a pessoa acessar o infinito, imagina o quanto que aquela obra de arte fica impregnada daquele sentimento, e o quanto que aquela sala, aquela área do museu, aquele ponto focal de atenção, ele não vai se tornar cada vez mais poderoso com o passo do tempo, né? E é isso que faz o nosso deslumbrar com as obras de arte, né? Porque elas são uma aglutinação dessa catarse que nos leva a esse estado de gnose, tá? Bom, além... Isso aí que você está falando, tem um museu lá no Jaraguá, que é muita coisa velha e ganhada, né? O pessoal europeu. Tem certas partes que você entra lá, cara, você começa a arrepiar, não para de arrepiar, você consegue sentir tristeza. Sim. Na hora que você pega tem uma parte lá com um velotolzinho de ferro, antigo, você consegue sentir alegria perto dele. É mais ou menos isso que você está falando. E cabe, claro, com certeza, e cabe uma discussão muito grande da gente pensar dentro do museu o quanto que a energia faz parte da apreciação da obra de arte. Como uma pessoa, por exemplo, que vá lá e limpa essas vibrações, vai trazer o mesmo impacto ou não? Né? Ou como que uma obra ela pode ser impregnada com a nossa energia pessoal de tal forma que, para muito além do quadro, da técnica artística e da estética, a energia impacte a pessoa de uma determinada forma.
né? É isso que as pessoas hoje fazem, essa junção de magia com espiritualidade, com arte, né? E isso é muito explorado na magia contemporânea. Foi muito explorado na Golden Dawn, no final do século XIX e XX, mas praticamente hoje, quando a gente fala de fazer magia contemporânea, a gente está falando dessa junção, seja de arte, seja de produção acadêmica, com foco de energia. Tá? No final da palestra eu vou dar alguns exercícios práticos para a gente conseguir entender como a gente consegue manipular a energia. Um exemplo bastante prático para mim foi no Museu de Artes e Ofícios, numa área destinada à galeria, que é a área de escravidão. Uhum. Até mesmo pessoas que são céticas não conseguem ficar indiferentes à exposição lá, porque lá ele é realmente bastante pesado. Uma área que é muito de você frequentar. E aí isso demonstra bastante claro. Eu fui numa exposição de Da Vinci, que eu fui lá no São Paulo. Eu achei que aquela coisa. Quando eu olhei, eu cheguei, estava claro. Quando eu cheguei, já estava à noite já. Fiquei umas 4 horas, principalmente diante da Mona Lisa, aquele trabalho dele. Pô, cara, é bacana demais. E tudo assim parece que você está vindo, você tem uma vibração, você sente aquilo. Principalmente diante da Mona Lisa, que deixa muito mais. E isso é muito legal, esse relato de perda de noção de tempo, porque quando a gente acessa o estado de gnose, a gente tem esse desvencilhar dos nossos padrões particulares, uma despersonalização. Porque no momento que você se conecta com o infinito, se o infinito é a soma de tudo o que há, ele é a conciliação dos paradoxos, ele é o frio e o calor ao mesmo tempo, tá? Ele não permite caracterização, ele não permite essa personalização. Então, quando a gente está em contato direto com o todo, nós deixamos de lado muito dos nossos vícios, muito dos nossos hábitos, tá? Agora, a gente vai falar de uma coisa do estado de gnose que ele é temporário, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de gnose, a gente está falando de conhecimento com C maiúsculo, tá? Essa palavra é grega, vem do gnosis, do grego, que queria dizer conhecimento, mas não qualquer tipo de conhecimento. A compreensão da verdade espiritual. Então, uma pessoa que ela praticava gnose, ela tinha, vamos colocar entre aspas, tá? A visão, a percepção correta da espiritualidade. Então, seria, por exemplo, um sacerdote que ele domina o corpo religioso daquela linha que ele está lidando. Tá? Fora do contexto religioso, toda experiência de gnose, tá? Eu não vou chamar de experiência gnóstica, toda experiência de gnose é uma experiência de essência, ela não é uma experiência de ego. Tá? A gente vai falar disso aqui pra frente. Tá? Então, a gnose é um estado de comunhão com o universo, é um estado temporário, tá? Você não vai conseguir ficar em gnose horas, minutos, né? E ele é um estado essencial, né? Ou seja, frase do Vitor definindo o futuro de gnose, é o momento que a consciência toma ciência da própria forma, tá? Então, nós nos percebemos a partir dos nossos preconceitos, das nossas percepções, a partir das nossas referências. Tá? Essas referências, elas são calcadas dentro da nossa cultura, dentro do que a gente leu, dentro do que a gente entende pelo mundo. Tá? Quando a gente acessa esse estado de gnose, a gente olha para si, nós estamos apartados de todos os nossos preconceitos, das nossas percepções, as nossas referências se alargam e às vezes nós temos experiências que contradizem aquilo que a gente acredita. Porque você não está lidando com o seu sagrado ideal, a sua idealização do que deve ser a magia, a espiritualidade, a religião. Tá? Você está lidando com o todo diretamente. Então, é muito pretensioso a gente querer definir uma experiência que ela é externa e muito maior que a gente, pelos nossos parâmetros
quando a gente está, vamos colocar assim, tá? Lúcido, está no nosso corpo. Tá? Então é uma experiência essencial, ela não é uma experiência de ego. Mais para frente a gente vai definir qual é a diferença de essência para ego. Tá, mas qualquer pessoa pode entrar no estado de gnose? Todas as pessoas entram no estado de gnose, constantemente, o tempo todo. Tá? Um momento em que a gente tem a gente, por exemplo, tem uma embriaguez por bebida ou por qualquer tipo de substância ou por um remédio, tá? O momento do orgasmo, os momentos que a gente tem um choque emocional muito grande, qualquer catarse, todos esses momentos que freiam a nossa consciência, né, comum, o nosso estado de consciência comum, nos levam para o estado alterado de consciência, são portas para a lacuna da gnose se manifestar. Tá? E o que acontece então se uma pessoa se conecta à mente universal por tempo indeterminado? Se a gente falou que é temporário, se a gente falou que são, né, ninguém vai conseguir passar 8, 10, 12 horas por dia meditando do nada. É um progresso contínuo e você tem que se respeitar também. Tem dia que você consegue, sei lá, ficar 4 horas, tem dia que você vai ficar meia hora e você fala, nossa, eu não consigo mais. Mas o que acontece quando a pessoa domina este livre acesso à mente universal? Ele se ilumina. É o que a gente chama de iluminação, arrebatamento, né, ascensão, todos esses vocabulários, né, essas palavras que dizem sobre a dissolução do todo. Então, dentro do hinduísmo, quando a gente está falando, né, da religião hindu, a gente fala do samadhi, né, que são pequenos lampejos da grande consciência. A gente fala que os samadhis, eles são progressivos. Você não tem uma iluminação do nada, do Ananarbi não tem uma iluminação. Né? Você tem primeiro uma compreensão de unidade, e essa compreensão vai aumentando, e ela vai dissolvendo esses padrões do que você acredita. Tá? Essa iluminação final, ela seria justamente essa dissolução, esse acesso livre ao estado de gnose. Então a gente poderia supor que esses grandes avatares da humanidade tinham esse livre acesso à mente universal. Né? Isso não é o tema da nossa palestra, mas é uma coisa que cabe a gente conjecturar. Bom, então a gnose é essa experiência do religare. Tá? A religião vem de religare, é o objetivo da religião, principalmente da religião, do misticismo, tá? Essa experiência de contato direto com o sagrado. Tá? Bom, então, a gente tem que falar um pouquinho de essência e ego. Tá? O ego, né, a gente tem a psicologia, ela fala muito de ego. Dentro da espiritualidade, às vezes a gente costuma conceituar ego de uma forma diferente da psicologia. Mas, em síntese, o ego seria o veículo da personalidade. Tá? Nós precisamos do ego para se manifestar neste corpo e para atuar. É nele que vai estar todo o nosso referencial simbólico. Tá? O que a gente aprende, as nossas concepções de mundo, as nossas percepções, é tudo armazenado no ego. E a gente precisa deste ego para que a gente consiga interagir com as pessoas. A essência é o que a gente pode chamar de certeza interior. Alguns vão chamar de espírito, outros vão chamar de sagrado anjo guardião, outros vão chamar de algoés, eu superior. Essa essência é aquilo que nos direciona dentro da espiritualidade, que vai nos mostrando esses conceitos que o ego vai conseguindo aprender ou não, que o ego vai conseguindo perceber ou não. É exatamente aquela metáfora de você ler um livro e quando você lê ele de novo, um tempo depois, você perceber muito mais coisas e falar, caramba, isso aqui não estava aqui da primeira vez que eu li. Né? O mesmo acontece na nossa vida cotidiana. A gente passa por uma experiência, a gente vivencia ela de uma determinada forma, e quando a gente vivencia uma experiência similar novamente, que a gente já teve novos lampejos dessa essência, que a gente conseguiu assimilar melhor a nossa essência, a gente consegue reinterpretar aquilo dali e vivenciar com maior plenitude o nosso dia a dia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que essa incorporação da nossa essência, quanto mais rápido a gente conseguir
conceber o que a nossa essência é e como que ela pode nos auxiliar na percepção do infinito, mais nós conseguimos atuar diretamente com intensidade na realidade. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que magia contemporânea, quando a gente abdica de círculo de proteção, daquele tanto de referencial cerimonial, quando a gente abdica daquele tanto de arte, daquele tanto de objeto, nós temos que contrabalancear isso com o desenvolvimento da nossa percepção, da nossa concepção. Senão a gente não dá conta de ter aporte energético para lidar com as nossas intenções. Tá? Então o estado de gnose vai ser o desenvolvimento da nossa essência interior progressivamente. Bom, cabe também diferenciar vontade de desejo. Tá? O desejo ele vai ser um desdobramento das carências, necessidades do ego. Tá? Então, o meu ego ele não está sendo contemplado por uma determinada situação na minha vida, eu não estou dando uma determinada atenção para o meu ego, e eu vou ter um desejo, enquanto que a vontade ela vai ser um desdobramento da nossa essência, da forma como a gente deve, entre aspas, atuar no mundo. Então a gente tem um conceito que o Aleister Crowley ele elaborou, chamado verdadeira vontade. Outro nome para ele seria o que a gente chama de propósito divino, o cristão, o que a gente deve fazer. A verdadeira vontade é aquilo que nos move, aquilo para o qual nós estamos encarnados, aquilo, o motivo pelo qual nós estamos neste mundo fenomenológico. Tá? Essa verdadeira vontade ela vai se diferenciar completamente dos nossos desejos. Tá? Enquanto os nossos desejos eles podem ser estimulados por entidades externas, por influências externas, nos fazer atuar de uma determinada forma que quando a gente volta a nossa lucidez, a gente se arrepende ou não, a gente fala eu fiz isso por impulso. A vontade ela não pode ser manipulada. A vontade é parte dessa certeza interior. Tá? Quando a gente atua com vontade e a gente utiliza aquele termo força de vontade, a gente está colocando o nosso ser em movimento para fazer com que as nossas intenções se concretizem. Tá? E se a gente fala que o todo tem uma vibração própria dele, a soma de todas as vontades individuais é a vontade do todo. Ou seja, se o todo está se movimentando o tempo todo, se ele tem uma vibração própria, se ele está em atuação, é o mesmo que dizer que ele tem uma vontade. Tá? E essa vontade, ela é a soma de todos os indivíduos que estão atuando. Tá? Bom, então, quando a gente fala de vivenciar a verdadeira vontade, a gente fala de alinhar-se à vontade do todo. Tá? Então, o exemplo que a gente conjecturou sobre os avatares estarem em estado de gnose continuamente é justamente porque eles conseguem vivenciar o propósito deles em integralidade e fazer esse livre acesso. Tá? Em outras palavras, o constante acesso ao estado de gnose ele nos leva ao desenvolvimento, ao descobrimento da nossa vontade e à prática da nossa verdadeira vontade. Bom, então eu não vou falar de Cabala aqui, mas eu vou pegar este exemplo para a gente falar o seguinte. A gente tem aqui a esfera superior, que é terra, o sagrado, e a gente tem Malkuth, o mundo fenomenológico, o mundo físico, onde acontece tudo. Tá? O estado de gnose, ele é justamente essa conexão do aqui e agora, de nós que estamos presentes, com essa esfera superior, que é justamente o que a gente chama de todo. Tá? Então, eu coloquei esse diagrama exclusivamente para a gente ilustrar isso aqui, que a gente já está falando o tempo todo. O estado de gnose é acesso direto ao tudo.
Tá? Bom, o todo, a gente conceituou que ele é substância universal, que ele é o conjunto das infinitudes, que ele é o conjunto de tudo que existe. A gente precisa falar que ele é o plano arquetípico, que tudo aquilo que está no todo, tá, é o princípio. Tá? Então, antes das coisas se manifestarem no plano físico, antes de você fazer um planejamento para um negócio, uma empresa que você vai abrir dar certo, antes de você tentar uma empreitada, eu vou me graduar em psicologia, né? Tudo isso, todo esse planejamento, ele existe anteriormente nos mundos sutis, no astral. Porque se a gente fala que as tomadas de decisões elas vão concretizar as coisas do futuro, que a necessidade do planejamento é justamente porque essas energias que vão concretizar alguma coisa no mundo físico, elas precisam ser reordenadas antes, tá? Então, tudo que a gente consegue conceber segue uma ordem de manifestação. É sempre do sutil pro denso, tá? Por isso que o estado de gnose vai ser importante. Se a gente fala que o estado de gnose ele vai nos dar uma capacidade melhor de acessar a mente universal e reorganizar as nossas energias, significa que uma pessoa que tem prática constante de acesso ao estado de gnose, ela vai ter mais facilidade de organizar as energias dela para colocar aquilo ali em manifestação. Tá? Então, o todo ele é um plano de potencialidades puras. Tudo o que a gente consegue conceber é porque pode ser colocado em prática. Tá? A gente está falando de um terreno que é fértil, que ele consegue conceber as nossas intenções. Então, vamos dizer, eu tenho a intenção de fazer magia para conseguir viajar para o estado do Rio de Janeiro e visitar o Vitor. Tá? É uma coisa extremamente plausível dentro do meu dia a dia, é uma coisa corriqueira, fazer uma viagem, né? Se eu preciso de dinheiro para fazer isso, é uma quantia que não é exuberante, eu posso conseguir ela, né? Então é uma coisa que ela é palpável, tá? Se eu jogo isso para este todo, para essa mente universal, se eu passo essa concepção em intenciono, imobilizo meu poder de vontade, aquilo dali começa a tomar forma, tá? Então a forma como eu vou conseguir o resultado daquilo dali, pouco importa. Se eu vou ganhar um dinheiro do nada e eu vou comprar essa passagem, se vai sobrar no meu orçamento do mês, se alguém vai chegar e vai me oferecer uma passagem. O que importa é que essa intenção ela foi delineada e ela vai ser cumprida respeitando as leis herméticas e os fluxos universais. Então, é uma intenção que parte de um plano denso, você joga ela para um plano sutil, que é onde ela tem mais possibilidade de se manifestar. Isso. A intenção que parte de um plano denso joga ela para um plano sutil porque ela tem mais possibilidade de se manifestar. Legal. Só que como que você joga a intenção do plano denso para o plano sutil? É disso que a gente está falando, né? Se o estado de gnose ele é o acesso ao plano sutil, se ele é a possibilidade de a gente fazer essa comunicação imediata, e se a gente não está nessa comunicação o tempo inteiro, acessar o plano sutil é utilizar esse estado de gnose para colocar uma intenção lá. Tá? Você pode materializar isso através do que você vê lá na frente de uma coisa concretizada. Você não vê um percurso, você vê uma coisa atravessada. Isso. Mas você também pode definir o percurso, porque nem tudo nos atende. Por exemplo, sei lá, eu quero um carro, mas eu tenho que definir o meio que eu quero. Eu quero comprar um carro, eu quero ganhar um carro, ou eu vou ganhar um carro roubado. Isso me atende? Mas quando você coloca, aí você está perguntando, você não vê a coisa concretizada. Não, você vê a coisa concretizada e você vê os meios pelo qual ela vai concretizar. Você pode definir a forma como ela vai se concretizar. Mas aí a interferência que está aí, você vê a interferência que o divino tocar lá.
Mas não é, aí o ponto é esse, não é o divino que atua, é a vontade. É quando você... Você me entrega e esquece. Fazer sua parte. Isso. Mas essa mobilização, essa gestação neste plano sutil que está acontecendo, ela não acontece por força do universo, porque o universo é credoroso. Sim, tem a inércia do universo, mas tem muito disso que a gente falou, de vontade individual, da capacidade da gente mobilizar energias para fazer com que aquilo aconteça. Tá? Então, assim, eu vou colocar como intenção que ela seja plausível e que eu tenha aporte energético suficiente para conseguir manifestar tudo ali. Porque se eu for desejar ganhar na Mega Sena, a minha vontade vai estar concorrendo com a vontade de outras milhões de pessoas, quer sejam elas magistas ou não, quer elas tenham acesso a esse plano de manifestação ou não, mas que talvez a minha vontade sozinha não dá conta de vencer a vontade de todo mundo. Né? Então a gente tem as limitações disso são as leis herméticas e os fluxos universais, a palpabilidade daquilo que pode se manifestar. Tá? Bom, então eu chamei de plantio cósmico, mas com isso nós queremos dizer que é possível elaborar uma intenção bem delineada, inseri-la como uma semente neste campo fértil que é a mente universal. Então bate muito, né, com aquela história toda de o segredo, de você, né, se portar como você já tem alguma coisa, mas é mais que isso. Se a gente tem essa definição de como que uma intenção vai se manifestar num plano físico, eu posso dizer que eu quero ganhar uma passagem para o Rio de Janeiro, mas eu não quero para 2020. E eu não quero para ontem também. Né? Eu preciso estar lá no mês que vem, no dia 15. Né? Então, quando eu começo a delinear, eu começo a colocar vibração na intenção. Se a vibração é o princípio de individualidade, se a vibração é o que vai diferenciar um do outro, quando eu pego o resultado que eu quero e eu começo a moldar ele e dizer, olha, o carro que eu quero da cor preta, eu quero que ele seja novo, tá? A viagem que eu quero para o Rio tem que ser entre a data tal e tal, tem que ser uma passagem de volta. Eu começo a delinear. Quando eu começo a fazer esse delineamento, essa intenção ela vai tomando mais personalidade, tá? É mais fácil de manifestar. Ela vai se tornando mais concreta. E aí a gente tem uma coisa que a gnose não se pauta por nenhum tipo de moral, tá? Ela se pauta pelas leis que regem esse plano de manifestação. Então, assim, uma pessoa que ela acessa este plano de manifestação e ela coloca uma intenção, se ela coloca uma intenção, vamos colocar assim, entre aspas, negativa, tá, que vai fazer algum mal para outra pessoa, essa intenção, ainda assim, ela tem possibilidade de acontecer. Porque a gente está falando aqui de um estado que ele rege todo e qualquer paradigma mágico e religioso. E se a gente tem práticas de magia negra, se a gente tem religiões que utilizam outros tipos de prática, a gente está falando que qualquer pessoa que acessa esse estado de gnose vai alcançar de uma determinada forma a intenção dela. Tá? Então ele não é apontado para uma moral de bem ou mal. O universo ele não vai colocar os filtros do que a gente acha que é plausível ou não. Tá? Ainda pensando na questão de planos densos e planos sutis. Quando você vai trabalhar com energia de ataque, por exemplo, ou vai fazer mal para alguém, em teoria você não estaria sempre no plano que já é denso, que é o nosso plano mais denso. Então, como que... Para um plano mais denso, não. O plano das intenções ele é amoral, ele é amorfo, ele não tem densidade. O que vai acontecer é que, na hora que você chegar nesse estado de gnose, que você vai se conectar a essa mente do todo, e que ela concebe, ela não concebe dualidade, ou seja, tudo que você... A dualidade é nossa, ela é do ego, tá? Você vai fazer o acesso. Quando você define a intenção, aí sim você vai ser redirecionado para um outro plano mais denso. Você entendeu? Este plano
de gnose, que a gente chama de potencialidade pura, ele não tem definição característica, ele é um livre acesso. Continuando aqui, falando, falar só de carro, só para tudo. Mas quando eu coloco na minha cabeça, eu quero ter um carro, sei lá, de 50 mil. E quero até o final do ano. Se chegou o final do ano eu consegui um carro de 25. A culpa seria minha por não ter conseguido colocar energia o suficiente, ou não estava previsto que eu conseguisse esse carro de 50 mil, ou não, nesse plano mais sutil, aquilo ali era impossível. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é a sua rigidez de resultados com você mesmo. Quando você chegar no final do ano que vem, se tiver esse carro de 25 mil, você vai considerar que você teve um sucesso, ou você vai considerar que você teve um fracasso? Magistas rígidos dizem que tudo aquilo que não alcança aquilo que foi definido é um fracasso. Pode ser um carro de 49 mil, se não foi de 50 mil, foi um fracasso. Tá? Outros magistas eles vão dizer, não, todo sucesso é um sucesso. O cerne da sua pergunta é, se você tivesse mais energia para manifestar, se tivesse um acesso maior, talvez você teria conseguido um carro de 50 mil? Provavelmente. Tá? 80, 90, 100% das vezes, não vou falar 100%, tá? Mas 90% das vezes é questão da capacidade de manipulação energética. Aí a gente entra em outros paradigmas, a gente vai falar de merecimento, a gente vai falar de karma, a gente vai falar dessas leis sutis que eu falei que elas regem a manifestação e que às vezes elas são empecilhos para a vontade magista. Às vezes você vai querer ter um negócio que está programado que você vai querer e você não vai ter. Talvez não seja programação, mas talvez você... eu não vou falar em mérito, tá? Mas aquela situação ali não te caberia naquele momento. Se a gente trocar esse paradigma que é material de conseguir um carro para o paradigma dos ataques mágicos, é muito mais palpável, muito mais fácil a gente entender. Porque que certas pessoas não pegam cargas de outras pessoas que demandam elas com um ataque mágico fortíssimo, enquanto que aqueles ataques mágicos funcionarem em outras pessoas, em outras situações, de uma forma extremamente bem. Entende? Então, assim, além das defesas pessoais de cada um, existe essa, eu vou colocar como lei, tá? Existe essa lei de karma e de merecimento que ela atua acima do nosso livre-arbítrio e da nossa manipulação de vontade. Tá? Então, a vontade do magista não é absoluta, exceto quando ele está fazendo a verdadeira vontade dele e está em pleno acordo com a mente universal. Entende o que eu quero dizer? Então como um avatar, tá? Como uma pessoa que ela está em livre acesso constantemente em estado de gnose, intenciona alguma coisa, a intenção já é a manifestação do físico. Entende? A diferença de uma pessoa que tem uma abertura completa, um estado de gnose, que está constantemente trabalhando ali, de uma pessoa como nós, que podemos fazer essa abertura temporária e vamos... Isso. E estar aberto também, vai dizer, estar alinhado com essas leis que regem esses planos sutis. Só uma dúvida. Então, vamos supor, ali ele colocou um valor de 50 mil. Então, para ir 49 mil, depende do ponto de vista, pode ser um sucesso ou não. Vamos supor, então, que eu queria um carro de 50 mil preto e eu alcanço um carro de 50 mil vermelho. Entendeu? Só que a minha intenção sempre foi ser preto e automaticamente ser vermelho. Isso aí poderia ser influência de alguém, de alguma coisa? Ou que... Isso aí você vai ter que perguntar para si mesmo, para sua essência, assim que você obtiver esse resultado. Tá? E vai muito da concepção, da capacidade da pessoa de conceber o que aquela situação quer dizer para ela. Às vezes, basta que a pessoa tenha um pouquinho de força de vontade e venda o carro e pega o dinheiro e compra o carro da que não quer. Saca? Às vezes, né, são inúmeras possibilidades. A gente está falando de um exemplo abstrato e eu não tenho como dar definições do que é esse exemplo abstrato porque a gente vai falar. Mas cada situação ela vai dizer respeito a uma coisa específica.
Pode ser alguém querendo te dizer alguma coisa. Você não fez com o corpo. No meu caso mesmo, Ah. por incrível que pareça, eu era o carro preto. Eu liguei em São Paulo, eu liguei todo o carro. Eu passei ali em Contagem, tinha um carro vermelho. A Amanda já tinha falado que tinha um vermelho. E aí, automaticamente cheguei, passei lá e falei, vermelho. Pô, então a Amanda tem um acesso maior do que o meu, né? Não, mas às vezes. Ela falou uma vez só. Mas isso pode querer dizer, talvez, de que isso importava muito mais para ela do que para você. E que contemplar a ela é contemplar a si também. Tá? Acredito mais nisso. Por exemplo, entendeu? Mas assim, isso, é lógico que isso é uma questão muito pontual e mundana. Quando a gente tem questões que vão dizer respeito, que uma diferençazinha no pedido vai ser, vai fazer uma grande diferença, a gente precisa avaliar com mais cautela o que vai ser um sinal. Né? Aí você falou, você tem que se perguntar na primeira pergunta dele. Aí eu me perguntei se o inconsciente do magista, se ele não for trabalhado, ele pode atrapalhar. Por exemplo, se ele conseguisse, ele quer um carro preto, mas no inconsciente dele ele quer um vermelho. E tem, claro, perfeito. E é disso que a gente fala. Quando a gente fala que o estado de gnose ele vai elucidando a nossa percepção da realidade aos poucos, significa justamente lançar luz a essa parcela do inconsciente que está escura, trazer ela para o claro e trabalhar. Tá? Então, alargar a parcela do nosso consciente para a gente conseguir entender quais são as nossas crenças limitantes que vão atuar nos nossos sucessos. Porque eu aprendi que o ego ele pode se disfarçar de várias formas. Sim. Então isso torna mais difícil a nossa autoconsciência, cada vez mais. Depende. Aí tem muito do... Você considera o seu ego um inimigo ou um amigo? Mas a questão é de me conhecer de verdade para saber até dos últimos impulsos, da onde que eu vou conseguir manipular isso de uma forma boa ou de uma forma ruim. Eu acho que esse é um ponto que eu queria chegar. Então, e aí esse ponto é muito bom, porque a essência por si só não pode conhecer a essência. O autoconhecimento, ele parte do ego. Porque se o ego, ele é o que a gente chamou de aglutinação de percepção, de referência e de simbolismo do magista, ele só é capaz de conhecer a própria essência quando ele molda a personalidade dele. Então você está falando que se eu souber trabalhar o meu ego, a minha vontade pode se potencializar. Isso, exatamente. E aí a gente tem uma coisa que a gente fez uma diferenciação entre vontade e desejo. E eu falei que vontade é algo da essência. Mas quando o seu ego está alinhado com a sua essência, a gente tem um negócio que algumas religiões vão chamar de energia telúrica, outras vão chamar de uma força de vontade que não é exatamente uma vontade da essência, e que quando as duas se encaixam, o ego e a essência se alinham, você tem poder de manifestação. Porque todo o seu ser está alinhado em conseguir o melhor para si. O ego já entendeu de que quando ele sacia a essência, ele é saciado nas necessidades verdadeiras dele e não nos desejos que ele vai criar para que você consiga saciar ou disfarçar aquela carência, entende? Então, é por isso que nas ordens martinistas a gente tem lá a estrela centenária, a gente tem lá aquela análise dos nossos pecados, porque quando a gente vai tendo essas experiências de cada um dos pecados capitais, por exemplo, a gente vai conseguindo entender aonde que a gente está oscilando e trazer aquilo para a nossa essência. Legal? Eu entendi até a questão dele, porque tem várias literaturas que você vai ter acesso, que eles gostam de colocar como duas coisas antagonistas, o seu ego e a sua essência. E aí agora eu citando esse tempo, fazer os dois trabalhar de forma que seja um acesso muito maior. Isso. Nós não temos inimigos entre a gente. Você queria falar? Por exemplo, porque será que não é a essência que está sendo mais forte que o ego? Porque ele tendo o carro sendo vermelho, que é o ego, sendo vermelho, ou preto, igual ele quer, ele vai estar servindo da mesma forma. Sim. Vai estar servindo da mesma forma. Sim. Por isso que a gente fala da percepção do magista e da concepção dele. Às vezes a rigidez do magista de considerar que um carro de 49 mil não é um sucesso
é muito mais para ele entender que o que importa não é o valor, mas o que ele vai fazer com aquilo ali, né? A ferramenta. Né? Então, às vezes, o magista está se apegando ao símbolo, que é o carro, que é o meio, o que ele vai ser utilizado, e não ao valor. Né? E isso vai definir mais o sucesso. Mesmo essa frase, muito boa para essa coisa de cabeça, eu preciso trazer para a prática, acho muito interessante. Mas há uma reflexão que me está tocando, estava quase falando, que é isso que todo mundo quer falar. Antes de falar. Sim. A gnose não se pauta por nenhum tipo de moral, eu acho que isso é interessante. Isso. Mas será que alguém que está chegando perto desse depois do grande cosmo, chegando perto desse estado moral, vai desejar um carro dependente de cor ou não? É essa que é a discussão. Eu acho que o que eu estou faltando é isso. Será que a própria prática dessa forma do simbólico, o próprio processo em si, dessa elevação de sintonia, independente de que não se fala do grande moral. Veja só, se a gente falou que o estado de gnose está presente todos os dias da nossa vida, nas pequenas coisas que a gente faz, tá? Não exige aperfeiçoamento do nosso corpo moral a utilização deste. Mas pode acontecer. Claro. Pode acontecer que esse estado te faça que as reflexões mais felizes não é um carro que tem vapor. Claro. Não, e o desenvolvimento do corpo moral consequentemente vai te trazer muito maior força de vontade e capacidade de atuar no cotidiano, tá? Isso é sem dúvida. Pois é, mas aí eu volto ao que me fez fazer essa pergunta. Será que essa prática de dentro também ela não é plantar esse protocolo? Deveria ser, com certeza. Desculpa. Não. O seu posicionamento é muito importante e bate intimamente com as minhas crenças pessoais. Mas o que acontece? Quando a gente fala de magia contemporânea, eu vim para expor um mecanismo que está a serviço das pessoas. Então eu não posso colocar assim, tanto qual que seria o meu posicionamento, o que seria o ideal para as pessoas. Eu estou apresentando um mecanismo que existe nas diversas crenças religiosas. Mas eu concordo com você. Tá? Bom, a gente chega na massa do Evangelho do Caos. Isso tudo se encaixa como amor sobre a vontade? Amor sobre vontade, perfeitamente. Né? Vontade verdadeira. Né? Amor sob vontade, porque a vontade essa vontade não é o desejo, não é regida pelo ego, essa vontade é a vontade que a gente vai descobrir. Então, quando a gente tem lá a postulação da verdadeira vontade, descubra o que tu queres, então faça isso e nenhum outro te dirá não. Essa vontade não é a vontade de jogar tudo pro alto, né? O amor sob vontade é porque o amor ele ainda é menor do que este propósito que nos rege. Se você tiver amor e você não tiver essa orientação, você não vai conseguir expressar ele bem. Tá? Então é exatamente isso, essa frase. Essa frase que é tão mal interpretada e que dá tanto espaço para as pessoas utilizarem de forma errônea ou interpretarem, né, de forma errônea a Telema e esses sistemas de magia contemporânea que a gente tem a oportunidade hoje de elucidar um pouquinho mais a respeito. Então, quando a gente chega na magia do caos e a gente fala que nada é verdadeiro e tudo permitido, a gente está falando que, e o Vitor vai falar disso mais à frente, né? A gente está falando de que este nada é verdadeiro, são todas essas concepções morais, todas essas percepções, tudo aquilo que é do indivíduo, mas não é do todo. O todo ele não é caracterizado pelo simbolismo do ser humano. O todo existe e por si mesmo ele é autossuficiente, né? Ele tem as regras, as leis dele, ele rege. O ser humano ele vai lá na esfera de Rod e ele vai definir o símbolo para o Sol, o símbolo para a Lua, a Romã, né? Não existe esse simbolismo enraizado na mente universal. Quando você chega num momento de concepção, de dissolução na mente universal, você não pensa mais por símbolo, você
você pensa em conexões diretas. Tá? Se o símbolo ele é utilizado para representação de algo, seja uma intenção, seja uma ideia, seja o que for, o acesso direto ele não precisa de meio termo, não precisa de símbolos. É acesso direto. Foi o que a gente falou de quando um avatar pensa, ele não pensa, ele vive. Tá? E tudo é permitido porque a concepção do que a gente quer vai acontecer. Cabe depois a gente discutir se esse estudo é moral ou não, se esse estudo está regido por essas leis universais ou não, né? Isso é da outra palestra. Bom, então, o nome dessa palestra é o alcance da vontade imediata. E o que eu quero propor aqui é o seguinte, a realização do querer e a compreensão do que é vontade. Tá? Então, o estado de gnose constante, ele vai nos levar a isso aqui, a compreender o que é vontade, discernir do que é desejo, e a realizar demandas nossas cotidianas. Tá? Então, eu falei que o estado de gnose é sem mediadores, a gente não trabalha com guias, com outras situações, é o magista atuando diretamente no universo. É claro, para quem tem noção de como é que funciona o plano sutil, os seus guias vão estar sempre alinhados com a sua vontade. Então, se você está fazendo alguma coisa com a sua vontade, está empregando seu poder pessoal, seus guias puderem te dar uma mão, eles vão estar ali. Tá? Então, esses 100 mediadores é para a nossa concepção de quando a gente vai fazer magia. Ó, eu estou fazendo isso aqui, estou dependendo de mim e vou chegar lá. Qualquer ajuda que tiver dentro do meu padrão moral e que tiver alinhado com esse resultado é bem-vindo. Tá? Bom, o estado de gnose constante nos leva a essa potencialização do nosso poder pessoal. Tá? Então, eu gosto de colocar que vai nos levar a um alargamento deste acesso. Tá? Vamos pensar na metáfora de um canal, de uma conexão. Tá? O primeiro acesso de gnose parece que aquele canal está meio sujo, meio estreito. Você vai repetindo isso continuamente, você já vai sabendo como que seu corpo físico reage quando você está naquele acesso, quando você utiliza um meio diferente. Eu vou entrar em gnose por uma emoção forte, por alegria, por êxtase. Eu vou entrar em gnose por orgasmo. Eu vou entrar em gnose por fadiga física. Tá? Cada um desses métodos eles vão repercutir no nosso corpo físico diferente e vão atuar nesse nosso canal energético diferente, e a constante prática do estado de gnose vai alargar esse canal e vai nos dar essa possibilidade de nos conectar mais facilmente. Mas essa parte que você falou do exercício físico, eu digo público, você treina, extremamente cansado e alcança gnose. Mas nessa hora é muito difícil você conseguir pensar em mais alguma coisa. Nesse momento você só quer o descanso. Pelo menos para mim, eu acho que vai ser muito difícil conseguir. Ou isso já é interior, eu já pensei só, eu quero isso para mim. Quando eu entro em gnose, o subconsciente já faça isso por mim. Isso. O estado de gnose é o estado de não pensamento. Qualquer método que você for utilizar e que for te dar esse estado de não pensamento, é justamente esse intervalo de dissolução todo. Então, você nunca vai estar em gnose pensando o que você quer. Você nunca vai estar em gnose intencionando, eu quero. Tá? É por isso que, antes de você utilizar um método para chegar, há essa preparação, há essa confecção do símbolo, ou a confecção da vontade, o delineamento da vontade. Às vezes, o magista ele vai falar assim: eu quero carro. Eu quero da cor preta, eu quero que ele seja novo, eu quero que ele esteja em Belo Horizonte. E você vai fazer uma lista, tá? E você vai definindo e delineando. No processo você pode vir, olhar e falar assim: isso aqui é irreal, isso aqui não vai acontecer nunca. Ou então isso aqui vai tornar muito difícil minhas opções. Isso aqui, eu vou conseguir isso aqui daqui a 3 anos. Tá? Em algum ponto você pode olhar isso. Mas quando você está satisfeito pelo que você delineou,
você vai confeccionar a vida dele num símbolo, a gente vai ver prática desse estilo mais pra frente, tá? Mas você vai confeccionar, você vai sintetizar as informações em algo que a sua mente inconsciente vai ler, mas que não represente coisa nenhuma para sua mente consciente. Entende? Então você está pegando um desejo seu, uma vontade sua, que é do seu subconsciente, você está trazendo ela para o consciente, você está confeccionando um símbolo que ele vai ser devidamente energizado e vai ser plantado neste inconsciente, nessa mente universal. Já que você já tocou no assunto de sigilo, eu vou usar ele porque para mim é mais eficaz. Esse estado de gnose, é importante a gente ter o sigilo por perto para a gente conseguir mandar essa mensagem mesmo não pensando? Não, o sigilo ele já, quando você confeccionar ele, quando você confecciona esse símbolo, ele já está interiorizado em você. Ter ele por perto te dá que vantagem que te dá a contemplação visual. Então, além da fadiga física, por exemplo, ou do acesso à gnose, do método que você utilizou, você pode utilizar a contemplação e você vai acessar canais diferentes, você vai ter uma maior ampliação daquele túnel, tá? Se o seu sigilo ele tiver gravado num objeto material, tá? Você consegue direcionar aquela energia para aquele fetiche, para aquele objeto material, e ele vai ficar imantado com a energia da sua intenção e com a energia da gnose. Mas não é imprescindível. Por exemplo, eu tenho mais facilidade em alcances materiais do que alcances pessoais. Tem alguma coisa relacionada à forma que eu procuro? As crenças limitantes. Por exemplo, se é por exaustão, se é por extremo relaxamento. Não. As formas de alcançar gnose, elas vão sim interferir na energia do processo. Mas se você souber trabalhar aquela energia, aquela vibração e colocar ela para sua vontade final, não depende muito. Tá? Depende muito mais da forma como você está concebendo o que você quer. Tá? E desenvolvimento espiritual. Eu coloquei, gente, aqui a pirâmide de Maslow. Quem é da publicidade vai também. Nós falamos de psicologia, isso aí é transpessoal, mas é Por que eu coloquei essa pirâmide aqui, gente? Ela vai falar quais os graus de realização das nossas necessidades. Então a gente tem necessidades fisiológicas, de sono, de comida, de água, necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de estima. E por último a gente tem as realizações pessoais, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Na ponta dessa pirâmide necessariamente vai estar a nossa preocupação com a espiritualidade. Tá? Por que eu coloquei essa pirâmide aqui? Porque quando a gente fala do corpo, daquela questão do corpo moral, de não utilizar magia para fins materiais. Tem um amigo que, eu não separo, minha vida de relacionamento é uma, minha vida profissional é uma, minha vida espiritual é outra. Beleza, se dá certo para ele, se ele consegue contemplar todas as necessidades dele de uma forma harmônica. Agora tem pessoas que elas não conseguem se dedicar à espiritualidade porque elas não conseguem contemplar as necessidades fisiológicas dela. Ou porque o corpo psicológico dela está tão desequilibrado que ela não consegue se organizar. Então, a prática constante de gnose, e quando a gente vai conseguindo contemplar os nossos desejos mundanos, quando a gente vai conseguindo contemplar a nossa segurança, seja ela financeira, seja ela física, nós vamos tendo mais respaldo para pensar em questões que são mais sutis, tá? Então, assim, a saciedade das nossas necessidades cotidianas pode vir a nos abrir oportunidade para pensar no espiritual e nesse desenvolvimento constante. Faz sentido? Né? Então, assim, é muito difícil você levar um conhecimento, vamos colocar assim, transcendental
para uma pessoa que ela está completamente desorganizada na vida dela. E as pessoas que estão desorganizadas vão utilizar esse conhecimento para fazer coisas erradas. Entre aspas, tá? Mesmo porque essa desorganização ela vai incidir sobre o aparelho mental da pessoa e isso vai influenciar diretamente na capacidade intencional. Na capacidade intencional, no resultado, no que ela vai conseguir. Ela pode vir a desejar uma coisa, formular aquilo mal e colher uma coisa errada, né? Ou falar, eu formulei a minha vontade dessa forma. Beleza, mas você tem consciência de que desse aparelho seu que está formulando? Ou a sua consciência ela se limita exclusivamente à sua lucidez e o seu inconsciente é tão maior do que o seu consciente que ele fala com você, né? Bom, gente, então como utilizar o estado de gnose na prática, tá? A gente falou um pouquinho de sigilos. Quem é da Rosa Cruz talvez conheça o Lamed Rosa Cruz, são as 22 letras hebraicas, elas estão dispostas no formato de uma flor, e no centro a gente tem a rosa. Essas letras, se elas fossem transliteradas para o nosso alfabeto latim, tá? Se a gente tivesse lá A, B, C, D e tal, a gente consegue utilizar este diagrama para fazer conexões entre uma palavra que defina a nossa vontade e sintetizar nisto um símbolo que vai servir de sigilo. Por exemplo, vamos lá no exemplo do carro, que é o que a gente está falando nessa palestra inteira, tá? Os sigilos, esse método de sigilo, essa técnica da magia do caos, ela, em termos simples, você define a sua vontade numa frase: eu quero ter um carro novo de 50 mil. Você transforma esta frase, essas palavras, em um símbolo, ou em uma imagem, ou em um mantra, ou em um som, ou em uma postura, tá? Você transporta a intenção para algum meio, tá? E aí você vai plantar ele na mesma direção. Uma das formas de a gente fazer seria o Lamed, por exemplo. A gente pega essa frase, eu quero carro, reduz ela, você pode cortar as vogais, cortar as letras repetidas, e aí você vai jogar ali a palavra simples que der. Na hora que você fizer a ligação A, B, C, D, vai formar um símbolo. E este símbolo, ele é a representação da vontade para você, tá? Quando você energizar esse símbolo, você está energizando essa vontade, tá? Eu não preciso me ater a uma frase. Eu posso definir que um determinado som, um determinado mantra, meu pessoal, vai corresponder diretamente a essa vontade. Qual é a diferença? Eu tenho gestão mental suficiente para conseguir gerir esses símbolos que eu estou fazendo. Quando você pega um método de papel, de escrito, quando você pega uma pintura, quando você pega uma obra de arte, quando você pega algum receptáculo que vá conseguir conceber a complexidade da sua vontade, é muito mais fácil expressar. Quando você traz isso para magia mental, eu vou elaborar com um clipe na minha mente, também funciona. Só que vai dizer muito a respeito de como você consegue administrar, né, as suas capacidades mentais para você utilizar aquele símbolo dele mesmo. Tá? Me gerou uma reflexão aqui agora, que é o seguinte, né? Como se dá a questão das intenções que são mal formuladas ou são inautênticas. Vou pegar o exemplo do carro, por exemplo. Legal. Tem vários outros, né? A pessoa pode chegar e mentalizar essa intenção assim: eu quero um carro, mas isso está no nível consciente. Isso. Essa demanda ela pode vir mascarada e, na verdade, eu querer um carro pode ser eu quero ser aceito em tal grupo. Isso. Né? Ou a pessoa chega e fala assim: eu quero uma esposa. Eu quero uma esposa. Essa é uma demanda colocada, né, consciente, mas na verdade o que está por trás disso pode ser assim: olha, eu não quero ficar sozinho. Isso.
Né? Eu não dou conta de ficar sozinho. Bom, e veja bem, ainda mais, a formulação do eu quero vai te levar a querer e não a ter, né? Então, quando a gente transporta para, por exemplo, o eu tenho um carro, né? Ou qualquer outra... Eu sou, é muito forte, eu sou o possuidor do carro, ele é muito mais forte. Mas o eu sou. O eu sou ativo, mas você começa a colocar obstáculos na linguagem, a linguagem não vai ser clara. Eu sou possuidor. Aí você está falando do respaldo da posse, né? Então, isso interfere muito. É por isso que a gente fala dessa compreensão do nosso inconsciente, para a gente conseguir formular práticas, resultados que podem advir de uma má formulação. Eu posso ficar muito mais ansioso, eu posso não conseguir nada, eu posso conseguir um carro extremamente meia boca que vai virar para mim e vai falar assim, olha, não era isso realmente que eu queria, eu tenho que olhar para o outro lado, entendeu? Você pode atingir um sucesso literal, que este sucesso vai apontar para a sua necessidade primária, entendeu? Então assim, eu quero um carro, você ganha aquele carro fudidaço, que tipo assim, que não vai te atender, não vai atender o seu ideal, mas vai parar para falar assim, olha, eu pedi, eu tive, mas não era o que eu queria. O que eu queria? Se a pessoa tiver essa capacidade de análise, se ela estiver sendo orientada por alguém que tem essa capacidade por ela vai ser colocada contra o espelho e vai entender o que é, e ela vai formular melhor. A magia é prática, né? O constante uso da magia me perdoe o termo, se puder e aprender com os erros para fazer melhor. Né? É por isso que a gente tem que começar devagar, investigando e vendo aonde que a gente pode errar. Porque a minha tendência de errar pode ser completamente diferente da tendência do outro, né? E o outro, ele cair em pontos que eu não conseguiria prever ou não conseguiria falar para vocês aqui. Né? Eu acho interessante essa dúvida, dessa forma, dessa ótica. Mas o processo da felicidade, até eu chegar à conclusão que ter um carro, tal coisa, é minha felicidade, é aí que eu vou pensar em tudo. E aí ele toca na questão bem clara. Talvez seja uma questão de eu ver a propaganda do carro na TV 24 horas por dia. E na realidade eu perdi o caráter próprio, que aí sim eu acho que esse fluxo diagnóstico ele poderia dar, de eu entender realmente o que seria minha felicidade. Isso. Então, por isso que a gente fala, não é os empecilhos do mundo material que faz com que isso não pode ser um empecilho. Mas o empecilho do material ele pode ter, que me colocou nesse ritmo de amarrar minha felicidade, né? Isso. Nunca em guarda-roça, ele tem que saber onde amarra o burro, né? O burro no pé de couro, né? Então é essa a minha discussão, porque eu tenho que colocar isso. Será que é isso a felicidade? Não estou dizendo abandonar o mundo material, porque é lógico, isso vai ficar triste e a sua felicidade vai ficar, aí é amarrar ainda o pé de grama, né? Mas eu vou te falar, é essa a minha questão. Será que nós estamos, por exemplo, será que o fluxo, esse fluxo, que a gente sempre coloca ali, esse fluxo lógico, esse fluxo do estado psicológico, será que ele também nos ajuda a nos construir essa discussão da própria felicidade? Claro, e mais, o que você colocou, o poder da mídia de impactar os nossos desejos, é aquilo que eu coloquei lá atrás, a gente saber fazer esse discernimento do que seria a vontade e o desejo. Né? E o quanto que as pessoas conseguem interferir na nossa vida provocando desejos que não são nossos. É a forma mais fácil de você desestabilizar uma pessoa. E as pessoas fazem isso com as outras constantemente, por meio de desejo, por meio da inveja, de exibir. Né? Então, saber discernir é essencial para a prática mágica. Só um lugar. Comprei um carro novo semana passada. É isso que eu estou falando. Você está pensando muito que talvez entre um negócio de só utilizar o estado de gnose para manifestação ou para atingir desejos materiais e você buscar utilizar o estado de gnose para estar em gnose. Né? Isso. E aí sim você alarga esse. A gente está falando de desejos materiais, gente,
Mas a principal ferramenta do estado de gnose é reorganização psicológica mental. Tá? É o descobrir das nossas crenças limitantes e reorganizar. Então, a gente vai fazer esse exercício psicológico aqui pra frente daqui a pouco. Falando de mídia e de limitação, qual que é a importância da minha força imaginativa ser trabalhada nesse processo? Porque a gente no dia a dia, nós somos limitados a não imaginar. A gente está eu chamo de imediatismo. A gente quer tantas coisas que a gente não se permite traçar novos parâmetros, pensar um pouco fora da caixa. Qual que seria a minha força imaginativa nesse processo? 90%. A imaginação é a definição da intenção. E quanto mais ruído mental, quanto mais dificuldade de concentração, maior é o processo dessa estado de gnose. Então, a imaginação, quando você vai fazer uma prática de conexão com a essência, você precisa disciplinar ela. A imaginação não vai ficar vagueando solto quando você está definindo um propósito. O foco da magia é o propósito. Eu tenho esse propósito, eu vou focar nele. Tudo o resto, aí sim é meu inimigo. Mas o que eu estou querendo dizer é pega a minha vontade, esquece ela. Agora, pega o meu trabalho imaginativo diário. Eu estou querendo dizer que se eu tiver um trabalho de exercitar minha imaginação, eu não vou ter maiores probabilidades de conseguir o que eu quero? Sim, exercitar a imaginação é disciplinar a si. É a disciplina da vontade. Qualquer exercício de desenvolvimento pessoal é um exercício de desenvolvimento da vontade. Então, aí eu posso excluir um pouco o dogma e a ritualística nesse caso. Sim, exatamente. Esse é o ponto mais detalhe. Tá. Bom, gente, eu vou mais rápido porque a gente tem coisa para fazer. Então, reprogramação de crenças e hábitos e expansão consciencial. Gnose por gnose. Entrar no estado de gnose por referência de gnose. Mais legal ainda, entrar no estado de gnose com a intenção de receber aquilo que você tem para receber, independente do que você quer. Tá? Adotar um paradigma de receber o que está ali para você. Tá. Então, métodos para se atingir gnose. Tá? A gente fala que a gnose a gente associa com estados alterados de consciência. A gente tem métodos excitatórios e inibitórios. Nossa! Bom, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui rapidinho. Vai ficar pequeno, mas vai dar para ver. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui, ó, métodos excitatórios. Não dá para vocês verem, mas eu vou ler para vocês. Agitação emocional, música, danças, exercícios físicos, sobrecarga sensorial, excitação sexual, tá? São métodos que fazem com que o nosso corpo físico e a nossa mente estejam sobrecarregados, estejam excitados. Essa é a palavra. O que seria a sobrecarga sensorial? Sobrecarga sensorial. Eu preciso só de abrir lá e aumentar a fonte.
sobrecarga sensorial. Bom, um filme, por exemplo, esses filmes de terror utilizam muito isso, tá? Quando você tem excesso de imagem e o som, e aí você coloca aquilo de mensagem subliminar no meio de, tá? Isso é uma forma excelente de você colocar, vamos dizer, você vai assistir um filme, o seu olho não consegue acompanhar todos os frames. No meio de um desses frames, você coloca um sigilo ali, um símbolo ali que vai induzir a sua vontade. Uma pressão, por exemplo, poderia ser. Uma o quê? Uma pressão psicológica. Uma pressão psicológica, sim. Um susto. Outra coisa, voltando lá na literatura, quando a gente lê determinada literatura, e a gente lê alguma coisa, a gente tem uma visão, né? A gente acha que leu, depois a gente lê tudo de novo, não encontra aquilo que a gente achou interessante. O que seria isso? Quando a gente... Tipo assim, vamos que eu estou lendo um livro de mágica. Aí eu tenho uma visão, eu acho que eu li um experimento, porém, eu leio tudo novamente e não encontro aquele experimento. O que seria isso? É uma visão, espécie de visão. Sim, existe um conceito que a gente chama de leitura perpendicular, que a gente acessa conhecimentos que não estão ali, que a gente consegue se identificar com o autor sem... Conhecimento de vidas passadas. Isso, pode ser. Bom, então a gente tem lá agitação emocional, música, danças, a prática no terreiro do atabaque leva a um estado de gnose. E aí, gente, é interessante a gente fazer igual você comentou sobre se a fórmula de chegar ao estado de gnose, não sei se foi assim, se a fórmula de chegar ao estado de gnose interfere no resultado, né? Não interfere se você souber trabalhar com aquela energia, mas vamos dizer, você vai trabalhar um sigilo para você ter mais energia no trabalho, estar mais bem disposto, tá? Você pode utilizar um método inibitório de meditação e tudo. Mas, cara, se você trabalha num sigilo desse, em cima de um atabaque, bota ele em cima de um atabaque e vai batendo... É o que eu uso, eu já faço. Né? É porque eu acho que os estímulos sensoriais pela música, ela está muito mais ligada aos reflexos e aos músculos do que a energia. Então, você está mais ligado à energia do corpo do que à energia mental. Então, por isso que eu uso a música para exercício físico e te tento tirar a energia disso. A prática da magia sexual já postula isso demais. O momento do orgasmo é um momento de pequena morte, né? É um momento de que o seu eu ele se desliga e você tem este acesso direto, tá? Por isso que a gente fala que a gente constantemente experimenta estados de gnose. Estas são algumas das formas da gente alcançar esse estado de gnose por meio de excitação. E os métodos inibitórios a gente tem lá meditação, concentração, contemplação, ficar olhando para um objeto, para um símbolo, para uma imagem por muito tempo, asana, postura imóvel, imobilidade, jejum, exaustão. Todos esses métodos eles vão dizer a mesma coisa. Você vai praticar algo que em um determinado momento sua mente vai dar uma desligada. Nesse momento de desligada é essa lacuna, é um momento sem pensamentos, tá? E esse seria o acesso ao estado de gnose. Então, a gente vai fazer uma prática agora, que é uma prática de mantra. Todo mundo conhece o Om Mani Padme Hum? Tá. Então, primeiro, gente, a gente vai fazer ele. É muito mais fácil a gente excitar do que a gente acalmar. Então, primeiro a gente vai fazer ele em voz baixa. Então, primeiro, fazer o seguinte: todo mundo em silêncio. Vamos fazer um silêncio. A gente vai fechar os olhos, tá?
a gente vai fazer mentalmente o Om Mani Padme, tá? Então vai ser assim, Om Mani Padme. Vai fazendo em repetição e vai focando nessa energia de compaixão, de bem-estar. A gente vai fazer isso constantemente, vai ficar mais calmo. Dá para sentir a energia, quanto que o ambiente ficou mais calmo na hora que todo mundo concentrou no mesmo pensamento. Tá? Se a gente tivesse focado no mesmo propósito, a gente teria muito mais força para uma pessoa individual. Se a gente continuasse isso indistintamente, a gente ia gerar uma bateria de energia muito forte. Tá? Beleza, esse método foi de inibição de símbolos. Agora a gente vai fazer esse método em voz alta, no mesmo ritmo, tá? O ritmo é Om Mani Padme, interruptamente, todo mundo junto, tá? Então vamos lá, tá? Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Aí, legal. Vocês viram que na hora que eu defini o ritmo, eu não botei só na tela, eu defini o ritmo, a gente ficou todo mundo sincronizado. Mesmo quem está desincronizado, com uma prática constante, vai sincronizando as sílabas. É o mesmo princípio daquele tigela tibetana que a gente bate e vai rodando ao redor. E só quem está alinhado, ou só quando a mente está alinhado, que a tigela consegue fazer o som. Essa energia que a gente gerou, essa energia do Om Mani Padme Hum, que foi 30 segundos, ela pode ser captada e direcionada para alguma situação, por exemplo. Né? Essa energia que a gente faz, por exemplo, dentro de um terreiro de Umbanda, quando a gente está nos cantos, quando as pessoas estão concentradas, elas dão uma sustentação energética para aquilo ali. O mantra é um método que eu gosto muito porque ele, a fala constante, né, ela vai anulando o nosso pensamento. Muito difícil você ficar pensando em outras coisas enquanto você está falando. Então eles são pequenas muletas, são pequenas ferramentas que vão te conduzir para um estado mental específico, para uma vibração específica. Então nada impede que nós confeccionemos um mantra pessoal nosso para uma intenção própria. Quero ser mais confiante em eventos sociais. E aí você vai naquele mantra ali, antes de você chegar, você pode recitar esse mantra toda vez que você botar um terno para uma apresentação, um vestido para uma apresentação, né? Isso vai te levar a um estado mental. E como a gente está falando da prática de gnose, de ficar mais íntimo desse estado, cada vez que você for repetindo aquele mantra, o seu cérebro vai acessar aquele canal que você pré-estabeleceu. Então o mantra ele vai te levar para o estado de gnose, e de volta do estado de gnose para a matéria, você vai conseguir incorporar aquela energia que você definiu. Tá? Bom, gente, então as intenções elas podem ser canalizadas, as emoções elas podem ser manipuladas, tá? Os estados mentais são completamente flexíveis. Isso quer dizer que um humor, um mau humor, ele pode ser conciliado, por exemplo, para um humor por meio da vontade, por meio da análise, por meio de eu me dar conta de mim e falar assim, olha,
Eu estou de mau humor, eu não me sinto bem com isso, e eu simplesmente defino estar de mau humor. Isso é compreensão e gestão de vontade e de força mental. Tá? Todas as emoções elas podem ser manipuladas. Isso foi o que a gente falou também das crenças limitantes. Assim que a gente consegue compreender qual que é o objeto que nos leva a desejar uma esposa, um carro, né? E se aquele desejo ele não vai contemplar a necessidade verdadeira, quando a gente chega nessa necessidade verdadeira, a gente consegue atuar sobre ela por meio do saber de nós, por meio do agir. Por último, nossa mente espera para que nós a operemos. Se você não está operando sua mente, alguém está fazendo isso por você. Tá? É o que a gente falou sobre publicidade, é o que a gente falou sobre desejos que podem ser impedidos, é o que a gente falou sobre outras pessoas que podem fazer com que nós queiramos ou ajamos de uma determinada forma. Não seria a forma que a gente queria se a gente tivesse nos centrado em nós mesmos. Tá? Bom, última coisa, gente. Bom, beleza. Isso aqui a gente já vai fazer na prática, mas é um exercício mental de um livro muito bom. O autor chama Robert Anton Wilson, esse livro chama Ascensão de Deus. E ele propõe para que a pessoa vá experimentando paradigmas na prática de como que ela se sente em determinada situação. Então ele coloca o seguinte: convença-se, se você já não estiver convencido, de que você é feio, sem atrativos e sem graça. Vá a uma festa com isso em mente e observe como as pessoas te tratam. Tá? Depois ele te propõe: convença-se de que você é lindo, irresistível e inteligente. Vá a uma festa com isso em mente e observe como as pessoas te tratam. Esses dois experimentos que são antagônicos entre si, eles servem para nos mostrar que a percepção dos outros é influenciada pela forma como nós nos sentimos. Ou seja, o sentimento é como nós nos posicionamos ante nós mesmos, fala tudo sobre o contexto ao nosso redor. É por isso que eu digo, se a gente considera o ego nosso inimigo ou nosso amigo, se a gente tem essa noção prática de quais são os elementos que são limitantes, né, lá no martinismo, na estrela centenária, qual que seria o pecado dominante na vida de cada um? Cada pessoa vai ter uma tendência, um a mais para luxúria, outro a mais para inveja, enfim. Convence-se, essa é muito boa, eu adoro, eu enxergo demais esse padrão das pessoas, talvez vocês também vão enxergar, tá? Convença-se de que você tem mais problema do que todas as outras pessoas, que sua vida é mais difícil que dos demais. Experimente as sensações e julgue os resultados. A gente sempre conhece uma pessoa que ela tem muito mais problema do que os outros, que a vida dela é mais difícil, que o que acontece com ela é insolucionável, né? São paradigmas que nós adotamos dentro do convívio coletivo. Essas crenças de massa, elas são impostas para a gente adota elas naturalmente. Todos nós somos lotados de cada uma dessas pequenas sentenças, nos dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, como que a gente deve se comportar em determinado lugar. Quando a gente identifica isso, a gente muda a reorganização das palavras, muda as palavras, entra em estado de gnose e adota um novo paradigma. É igualzinho um computador. Você desinstala um software que está vencido, instala um novo ou faz uma atualização, e a sua máquina vai rodar muito mais rápido, o seu cérebro vai ser muito mais capaz de processar a realidade de uma forma mais intensa, com maior capacidade. Tá? Por último, o último exercício que dá no livro é esse aqui: convença-se de que você pode exceder todas as suas ambições e esperanças em todas as áreas da sua vida. Né? A gente costuma estar limitado pelo que a gente pode, o quanto que a gente pode, e ele fala: convença-se disso indefinidamente, tente viver com esse paradigma para o resto da sua vida. O meu pessoal é o que eu mais gosto disso aqui. Acredite que todas as coisas vão sempre sair melhor do que esperado. Eu sempre faço o planejamento, eu sempre traço tudo que eu quero, mas eu sempre dou espaço para que o universo, a mente, o
estado de gnose, ele possa me surpreender com um detalhe ainda melhor do que eu conseguiria conceber. Eu não tenho a pretensão de achar que eu consigo conceber tudo. Então eu dou espaço para que possa vir coisa ser ainda melhor do que eu imaginei. Tá? Com isso eu consigo ainda expandir as minhas camadas de realidade, o limite do que eu posso. Aí eu achava que eu podia isso, mas eu posso mais. Tá? Essa é uma sugestão de um paradigma a ser adotado caso vocês queiram fazer uma prática dessas quando estiverem em casa. Bom, gente, a bibliografia da palestra é essa. E então, os meus contatos, eu sou terapeuta holístico, coordenador de fluxos, trabalho em Vortex com o Vitor, podcast, e toco um fluxo bem bacana no Facebook. O Abralas é uma entidade artificial que a gente tem um trabalho lá. Queria agradecer a vocês todos, e se tiverem alguma dúvida agora, podem falar. É isso. Legal, gente. Obrigado. Agradecer a palestra do Rodrigo, espero que todos tenham gostado. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo antes da palestra do Vitor. Estão todos convidados a um coffee break lá na nossa cantina. Podemos.